Ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando. Amém. Gênesis 41. Você pode procurar, deixar aberto na sua Bíblia. Gênesis 41. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do verso 25 até o verso 36. Eu quero fazer com você hoje uma meditação desse princípio aqui. Gênesis capítulo 41, verso 25 até o verso 36. Amém? Amém. Nós vamos hoje abordar um pouquinho sobre um assunto muito importante, sobre vida financeira inteligente. Nós vamos falar aqui sobre o princípio que Deus deu para Faraó acerca das vacas gordas e acerca das vacas magras. Mas antes, eu quero que você olhe aqui para mim e nós vamos ler junto o tema das nossas pregações aqui. Vamos lá? Família, doente, filho, ferido. A família precisa ser curada. O homem precisa ser curado. O homem com o marido, a mulher como esposa precisa ser curados, para que eles se tornem pais curados, um pai curado, uma mãe curada, que possam realmente passar essa cura para os seus filhos, para a sua descendência. Amém, gente? Pode passar mais um. Então nós olhamos aqui para o nosso triângulo familiar. Isso aqui vai sempre fazer parte das nossas meditações aqui. Enquanto que nós estivermos falando aqui sobre a vida de José, o nosso tema é família. Então o nosso pai, nós temos do nosso pai direção, limites e proteção. Do nosso pai nós temos noção de missão. Da nossa mãe nós recebemos noção de vínculos, nutrição ou organização. E nós recebemos da nossa mãe noção de submissão. Recebemos ou não recebemos, ou recebemos de uma forma deficiente. Mais para cá aqui do casal, do nosso pai, da nossa mãe, do casamento do pai e da mãe, nós recebemos ou deixamos de receber, ou então recebemos de uma forma deficiente, a noção sobre sexualidade, afetividade e companheirismo. E do casamento dos nossos pais nós recebemos noção de equipe. Amém? Pode passar a próxima figura. Essa figura também vai fazer parte das nossas meditações. Isso aqui é muito importante. No sábado passado nós já fizemos a apresentação desse material aqui. Qual foi a família aonde nós fomos criados? Como que essa família se comportava? Nós temos 5 tipos de família, de lá para cá. Família caótica, a família de regras, a família de vínculos, a família protetora e a família aglutinada. Aonde você foi criado? Essa família aí é o seu ventre moral, o ventre que formou o seu caráter como pessoa, a sua personalidade como ser humano. A família caótica, você pode ver que o pai está lá em cima. A família caótica é sempre um caos. Ninguém sabe sobre nada, as informações não são compartilhadas. O marido sabe de coisas que ele não compartilha com a esposa sabe de coisas que não compartilha com o marido, os filhos sabem de informações que não compartilham com os pais. É um caos. Sabe aquela família que os pais não sabem o que está acontecendo na escola com as crianças? É a família caótica. Mais para cá do lado aqui, bem aqui nesse outro extremo, que é o extremo dos equilibrados, nós temos a família aglutinada. Nessa família não há nenhuma parede, todos são iguais. E não pode ser assim. Precisa ser uma casa, precisa ter hierarquia. Os pais precisam estar acima dos filhos. Numa família aglutinada não há segredos. Todos falam sobre tudo. E às vezes a família até compartilha com os filhos assuntos que não são ainda compreensíveis para a idade. Vai falar lá sobre vida sexual. E os pais fazem isso mesmo, É aquela família aglutinada que os pais dormem com os filhos e os filhos veem coisas que não deveriam ver. Não há limites.
os filhos chamam os pais pelo nome, é uma família aglutinada. Tanto a família caótica como a família aglutinada são famílias que deformam os filhos. Os filhos depois têm muito problema quando vão formar sua família, quando saem de casa e trabalham em algum lugar. Os filhos têm muito problema, muita dificuldade. Dá para consertar isso? Com certeza dá para consertar. Quem entende isso e quer consertar, sempre tem conserto, nós podemos mudar na presença de Deus. Então, mais para o meio, nós temos a família de regras. Nós não podemos ser pastoreados por regras, nós precisamos ser pastoreados por princípios. Vamos falar junto? Pastoreado por princípios e governado por acordos. O saudável é a nossa casa ter acordos. Pastoreado por princípios e governado por acordos. Porque regras, muitas vezes as regras podem ser mudadas, depende de como que o pai e a mãe desejam. E às vezes não é absoluto, isso aqui é relativo, depende de como cada um quer dirigir as coisas. Família de regras, a gente vai ver que é tudo misturado, né? Um manda no outro, é aquela família também que tem uma aglutinação de regras. Para cá, aqui a família protetora, é aquela super proteção, que não existe uma figura paterna. Essa figura paterna normalmente está fora trabalhando, ele trabalha desde cedo até altas horas da noite, e às vezes sem necessidade de tudo isso. Aí a mãe assume essa casa, assume o lar. A mãe, ela é o pai, ela é a mãe, ela é tudo, é a general. Sabe, a situação impura, ela para essa situação. E essa mãe, ela se torna super protetora. Eu gosto dessa imagem, porque as crianças têm capacete, têm protetor de cotovelo, de joelho, estão quase como indo para a guerra. É assim, aquela super proteção. A mãe tem medo de tudo. Os filhos não podem pegar vento, não podem pegar sol, não podem pegar nada. Coitado deles. Isso aí também é um desequilíbrio. A família de vínculos, essa é a família ideal que nós precisamos trabalhar em cima da nossa casa. A nossa casa precisa ser uma família de vínculos. É possível isso, gente? Mesmo que alguém tenha vindo de uma casa caótica, ou de uma casa aglutinada, ou de uma casa desregulada por causa das regras, né? Muitas regras. É possível constituir uma nova família e nessa constituição se dirigir, trabalhar de tal forma para ser uma família de vínculos, né? Isso começa no casamento, o casal já ser um casal de vínculos, que tem diálogo, que conversa, que compartilha as informações, compartilha sonhos, senta e planeja a sua vida financeira, e é possível chegar lá. E nós temos também 5 tipos de igreja aqui. Quem depois estiver assistindo no YouTube e você for cristão, você pode avaliar que tipo de igreja que você vai. Tem 5 tipos de igreja. A igreja caótica, tem a igreja aglutinada, tem a igreja de regras, tem a igreja protetora e tem a igreja de vínculos. A igreja de vínculos é uma igreja saudável. A igreja de vínculos é uma igreja que cura as pessoas, né? Aquela igreja que não fica em cima da pessoa, que a pessoa precisa se envolver com regras. É uma igreja onde a liberdade governa e as pessoas têm responsabilidade e elas estão ali, elas cooperam, elas se sentem livres, elas têm uma liberdade espiritual de estarem na presença de Deus. É a família, é a igreja de vínculos, amém? A partir de hoje também vai fazer parte uma outra imagem, pode passar, e essa aqui, pode passar mais um, e mais um, e mais um, tá bom. Então, antes nós falamos que nós não podemos ser pastoreados por regras, mas ser pastoreado por princípios. A nossa casa precisa ter princípios, porque os princípios são dinâmicos, né? A partir de um princípio, nós sabemos montar acordos no determinado tempo da nossa vida, né? Quando mudam as estações da vida, se mudam os acordos, mas jamais vão se mudar os princípios. Nós não quebramos princípios. Princípios nos governam, nos pastoreiam, dirigem
nosso dia a dia, nossas escolhas, nossos planos. Então, como que é o ciclo vital da vida do ser humano? Como que começa uma família? Começa com conhecer e namoro. O jovem casal se conhece, tem um namoro saudável, sem envolvimento de fornicação, sem envolvimento íntimo além dos limites. É o namoro. É muito saudável o namoro. Essas duas pessoas, o menino e a menina, o jovem e a jovem, se conhecem, conversam, tem esse período agradável de se conhecer, conversar e fazer também acordos. No namoro tem acordos, né? Quando os jovens se conhecem, eles montam acordos, e um casal cristão tem os seus acordos de namoro, firmados em princípios bíblicos. Depois do namoro vem o noivado, um noivado santo, um noivado redimido, sem envolvimento com intimidade sexual, mas um noivado santo, dirigido e pastoreado pelos princípios dos céus, princípios bíblicos. Depois do noivado, pode clicar lá, vai clicando, um de cada vez, tá? Vem o casamento. Quando nós olhamos esses ciclos, se conhecendo, é amizade. De conhecer para namoro, já mudam os acordos. Quando o menino, a menina, o rapaz e a moça estão se conhecendo, há um tipo de acordo. Quando eles começam um namoro, mudam os acordos, porque as coisas ficam mais sérias, há mais responsabilidade, então mudam os acordos. Quando esse casal então entende, nós vamos casar, há princípio para isso, nós temos vontade para isso, nós vamos conseguir manter isso, e vão para um noivado, mudam os acordos. Mudam os acordos. E o casal então caminha para o casamento. No casamento, do noivado para o casamento, mudam os acordos? Mudam os acordos, né? Um casamento, um casal não pode ter no casamento esses acordos fracos que eles tinham durante o noivado. No casamento mudam os acordos. Agora, dentro do casamento, o homem que antes a mãe lavava a louça para ele em casa, agora o homem chega em casa, ajuda a esposa a lavar a louça, ajuda a organizar a casa, ajuda a fazer o almoço. É ou não é assim? Mudaram os acordos. Vamos falar junto? Mudaram os acordos. Agora há responsabilidade. Antes o rapaz tinha a vida financeira dele só para ele. Ele comprava uns presentes para a noiva, comprava uns picolé, um sorvete. Isso aí é do meu tempo. Hoje as pessoas já têm umas coisas mais chiques. Mas eu vou falar do jeito que eu entendi. Então, mas quando se casa, mudam os acordos. Antes era meu dinheiro, agora é nosso dinheiro. Antes era tudo meu, agora é nosso. Mudaram os acordos. Precisa mudar os acordos. Depois do casamento, vamos lá, clica mais um. É o período do casal sem filhos, sem tanta responsabilidade. É mais rápido para sair de casa, é mais fácil para visitar alguém, é mais fácil para vir na igreja, é tudo mais rápido. É um casal sem filhos. Quando eles querem dormir depois do almoço, eles vão dar uma descansada, e no domingo descansam. Quando chegam do culto na quarta-feira, depois do estudo bíblico, vão deitar e dormir. E é aqueles acordos, porque é tudo mais fácil. É um casal sem filhos, e esse período tem os seus acordos. Cada período com seus acordos. Depois vem o casal com filhos pequenos, e os acordos precisam mudar. Os acordos precisam mudar. Aquele homem que chegava um pouco mais tarde para a casa do serviço precisa chegar antes. Aquela mulher, aquela mãe que antes tinha mais liberdade para ir lá arrumar os cabelos, para fazer a unha, para ir nas vizinhas, agora mudaram os acordos. Nós precisamos mudar os acordos. Quando um casal tem uma criança, quando nasce um filho, um descendente, precisam mudar os acordos.
Esse casal agora que tem filhos não pode se comportar como no começo de namoro. É por isso que tem tantas famílias, tantos casais com tantos problemas. Às vezes é o homem que demora tanto para cair a ficha dele, demora 10 anos para cair a ficha. Ele já tem filhos, aí já tem quase mais, 2 filhos, 3 filhos, e aí o homem ainda está no período do noivado, está na lua ainda. E essa esposa sofre. Então mudam os períodos, mudam os acordos. Agora o casal com filhos pequenos tem outros acordos do que quando eles eram sozinhos. Mudaram os acordos financeiros, mudou a questão do tempo, tudo mudou. Já não se dorme mais como era antes. É assim, Bruno e Rúbia? Mas tem que mudar os acordos, a gente tem que se ajeitar, tem que ajustar. Depois do casal com filhos pequenos, vem casal com filhos adultos. Meus irmãos, os filhos vão crescendo. Os filhos vão crescendo, eles vão sair das fraldas. Uma criança, um jovenzinho, vamos dizer assim, que entra na puberdade, tanto a moça como o rapaz, o pai e a mãe não podem mais tratar isso como uma criancinha. Vamos ver aqui, neném, vamos colocar a fralda. Aí chega o período que se deseja a individualidade. Quando nós somos pequenos, nós somos puro relacionamento. Porque nós precisamos do pai e da mãe para tudo. Para o papá, para o leitinho, para dormir, para acordar, para ir no banheiro, para tomar banho. Nós somos puro relacionamento. Quando nós vamos desenvolvendo e nós somos saudáveis mentalmente, nós vamos saindo do relacionamento e caminhando para individualidade. Quando o adolescente chega na puberdade, ele quer um quarto só para ele. Aquela criança que antes andava de mão dada com a mãe, eu não quero chegar nem perto da mãe agora para dar paz na igreja. Ah, mãe, sai para lá. Não é assim? Como é que é, Patrícia? E está certo, graças a Deus por isso. Porque se a pessoa não é boa da cabeça, ela já é adulta e está pendurada do pai e da mãe. Glória a Deus por isso. Individualidade. Precisa ter uma porta no quarto. Às vezes quando o casal tem 2 filhos, um menino e uma menina, a menina quer um quarto só para ela, o menino só para ele. Aí o pai e a mãe precisam organizar o financeiro, aumentar a casa, para dar paz. E está tudo certo. Glórias a Deus por isso. Está tudo certo. A individualidade. Sai do relacionamento para individualidade. Porque esse ser humano, ele está se conhecendo, ele está fazendo os seus relacionamentos, ele descobrindo os seus cheiros, ele descobrindo as suas vocações. E então, pais com filhos adultos precisam ter outros acordos. Aí o pai e a mãe precisam pastorear a casa com princípios para acordar de manhã, para ajudar, fazer almoço, para ajudar a lavar a louça, para ajudar a organizar a casa. E muitas vezes o pai e a mãe vão passar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet para os filhos e falar: agora você está trabalhando, você vai ajudar a casa, eu vou ensinar você. Mudam os acordos, né? O Bruno e a Rúbia não poderiam fazer isso com o Estevão hoje. Passa a conta de energia elétrica para o Estevão, vai funcionar? O que ele vai fazer com isso? Vai desenhar na folha. Não vai funcionar. Mas um adolescente já que está trabalhando, exercitado, 17, 16, 17, 18 anos, ele vai receber responsabilidades. Mudam os acordos. Pais, não tratem os seus filhos já grandes como criancinhas. Vocês ofendem os filhos de vocês. É uma ofensa. Filhos grandes precisam ser tratados como filhos grandes. Precisam ser empurrados para a responsabilidade. E da mesma forma, gente, filhos pequenos não podem ser tratados como adultos. A criança precisa do seu período de infantil, de brincar o seu mundo imaginário, brincar com os seus caminhões, as suas bonecas. Aquele mundo imaginário faz parte do infantil. Depois a individualidade vai trazendo a responsabilidade.
E o ser humano precisa ser tratado como adulto. Ele gosta de ser tratado como responsável. Isso faz parte da maturidade. Casal com filhos, vamos lá, próximo. Os filhos precisam casar. Quando os filhos são normais, eles vão encontrar um companheiro, uma companheira. E os filhos vão começar esse ciclo lá, conhecendo alguém. Aí a mãe começa a ficar toda ciumenta porque o filho dela está paquerando a menina na faculdade. Ai, que coisa triste. Não é assim? A mãe precisa entregar essa criança, esse filho, né? O pai fica todo ciumento porque a filha está paquerando um rapaz. Ele tem que ficar feliz que é um rapaz. E melhor ainda se estiver trabalhando, tem um emprego, tem uma vida de responsabilidade. Então, precisa acontecer o casal do ninho vazio. 18, 19, 20, 21, 22 anos. Emancipou, precisa se retirar da casa. Os pais precisam emancipar os filhos. É uma dádiva de Deus quando Deus nos emancipa. É uma dádiva que os pais dão para os filhos quando os pais fazem as contas e falam para os filhos: olha, agora a coisa vai além de uma responsabilidade de uma conta para pagar. Você agora vai procurar se emancipar. Você precisa ter a tua vida, né? Não ficar para sempre com o pai e com a mãe. Você precisa desenvolver a sua vida e a sua história. Então vem o casal no ninho vazio. De novo mudaram os acordos. Antes tinha todo aquele movimento, agora mudaram os acordos. Os pais precisam entregar os seus filhos. Filhos precisam deixar os pais. Olha a ordem que Deus deu para Adão e para Eva. Deixará, pois, o homem seu pai e a sua. Você precisa deixar o seu pai e sua mãe, fisicamente e emocionalmente. Filhos precisam sair da casa dos pais. Depois que vocês casaram, você não vai voltar para a casa da sua mãe e lá na geladeira ver se tinha um iogurte lá dentro. Por favor, você tem a sua casa. Não é assim? Nós temos que respeitar a casa dos nossos pais, porque é a casa deles, não é mais a nossa casa. E os pais precisam entregar os filhos. Tem pais que não querem entregar os filhos, tem que entregar os filhos. Agora se formou um novo núcleo familiar, e é o casal do ninho vazio. E agora os velhinhos vão começar toda a vida de novo. São novos acordos, né? E bem-aventurado é o casal que já teve uma vida na igreja, uma vida de trabalho na igreja. Agora os filhos saíram de casa, eles cumpriram a sua missão e eles vão enganjar com mais profundidade nos trabalhos de Deus. Bem-aventurado, eu vejo isso como bem-aventurado. É o casal que quando estão do ninho vazio, eles dizem: cumprimos o nosso trabalho, criamos nossos filhos, agora nós vamos ajudar a salvar a gente. Amém, gente? Olha que bênção. Mudam os acordos, vamos lá, próximo. 9º ponto. Então começa de se encaminhar ao fim da vida ativa, né? Todos nós vamos chegar nesse ponto, irmãos. E bem-aventurado é o homem e a mulher que entende isso como Abraão entendeu, como Paulo entendeu, como Jacó entendeu, né? Jacó, quando foi se despedindo dessa vida, ele entendeu que Deus estava chamando ele para a eternidade. Ele chamou os filhos e abençoou os filhos e profetizou sobre os filhos. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, nós como cristãos, nós precisamos olhar para o fim da vida e nós vamos entender que um dia nós vamos nos despedir daqui. Nós não podemos caminhar para o final da vida não querendo ir embora. Nós precisamos ir embora. Inclusive a Bíblia ensina a preparação para ir embora. Mas hoje ninguém precisa ir embora, tá? Amém, gente? Estamos no culto, glória a Deus. Mas um dia vai chegar essa parte do fim da vida e mudam outra vez os acordos. Pode passar mais um? Então vai chegar de uma ou outra forma, vai chegar a viuvez. Vai chegar a viuvez. Às vezes a esposa falece antes, ou às vezes o marido falece antes.
e chega o período da viuvez. Meus irmãos, um casal precisa se resolver durante a vida para que na viuvez aquele par que fica não seja carente como um adolescente, então enlouquece na vida atrás de um outro casamento. Às vezes até pode constituir um novo matrimônio, isso pode ser saudável, mas é necessário viver de uma forma satisfeita, para que isso não vire um desespero, para que os filhos depois sofram, porque o pai agora enlouqueceu porque quer uma mulher. Nós temos que nos resolver durante a nossa vida, então mudam os acordos e chega a viuvez, pode passar mais um, então vai chegar a morte. Ninguém precisa ficar triste hoje por causa disso, mas nós precisamos nos preparar para esse dia e realmente nós sermos chamados pelo Senhor Jesus e não retirados como um ladrão rouba alguém, ser chamados por Jesus, amém? Pastoreado por princípios, governado por acordos. Você precisa entender que acordos que tem na sua casa hoje. Nós precisamos fazer acordos e precisamos obedecer aos acordos. Quando esses acordos vão caducando, nós vamos mudando os acordos, mas sempre baseado nos princípios bíblicos. Pode passar mais um, pode passar até o final, próximo. Hoje eu quero estudar com vocês até o final, pode ir no próximo, sobre uma vida financeira inteligente. E nós vamos ler a partir do verso 25 os princípios da interpretação do sonho. José interpretou o sonho de Faraó. E quando nós falamos de família, a vida financeira organizada é ainda mais importante. É ou não é? Meus irmãos, nós precisamos entender o quanto a Bíblia é séria em relação à vida financeira. Nem idolatrar o dinheiro, nem ser escravo do trabalho, mas também não ser escravo das dívidas ou da necessidade. E o texto do verso 25 começa da seguinte forma: então ele respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eu desejo que, se alguém de nós hoje estiver em dúvida com alguma coisa, que Deus manifeste para você o que você precisa fazer. Amém? Verso 26. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, né? Que a fome nunca chegue na nossa terra, gente, para consumir a terra. Verso 31: e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém? Quando eu meditei sobre isso,
eu escolhi o tema aqui, vida financeira inteligente. Nós precisamos ter uma vida financeira inteligente. Em toda a Bíblia nós vamos ver a Bíblia falando 500 vezes sobre oração. 500 vezes. Nós vamos ver a Bíblia falando 118 vezes sobre fé. A Bíblia contém cerca de 2.350 versos que tratam direta ou indiretamente sobre dinheiro, riqueza e posses. A palavra dinheiro é mencionada 800 vezes nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala mais sobre administração financeira do que sobre fé. A fé, é claro, está em ordem de importância acima disso, porque nós nos relacionamos espiritualmente com Deus. Nós não nos relacionamos espiritualmente com o dinheiro. Nós administramos dinheiro e nós nos relacionamos com Deus. Então nós precisamos ter uma vida financeira inteligente, abundância e satisfação. Então a abundância não é você, como o tio Patinhas, nadar no dinheiro. A abundância é suprimento, é ser suprido em todas as áreas vitais e necessárias, sem perder o sono, sem precisar fazer dívidas burras, sem fazer financiamentos de altos juros e trabalhar de escravo para um banco, mas ter uma vida de abundância e satisfação na área financeira. Uma família precisa ter uma vida financeira eficiente e satisfatória, gente. Amém? É completamente errado, é pecaminoso quando uma pessoa tem uma vida escrava de trabalho. Nós não podemos entrar nesse negócio de trabalhar e querer ganhar no trabalho o tempo do dinheiro. Isso é pecado. Mas nós precisamos levar em consideração algumas coisas na vida financeira. A primeira de todas aqui, para a gente começar, é preciso trabalhar. Vamos falar junto isso? É preciso trabalhar. Então, a gente tem uma noção muito errada que vem das religiões da idolatria, nessa linha franciscana, de pobreza, de voto de pobreza. E isso penetrou nas igrejas evangélicas, inclusive um período e algumas linhas teológicas acreditavam durante um tempo que o trabalho foi dado como castigo de Deus para Adão. Então trabalhar é um castigo, trabalhar é ruim, mas não é isso que a Bíblia ensina. Em Gênesis capítulo 2, o verso 7 e o verso 8, Deus criou um jardim e Deus formou o homem e o colocou para trabalhar. A Bíblia nos prova que o trabalho não é um castigo por causa do pecado. Adão e Eva trabalhavam antes deles pecarem contra Deus. Quando Deus mandou que eles organizassem o jardim, dessem nome aos animais, organizassem todas as coisas, tomassem conta da criação de Deus, era trabalhar. Depois nós vamos ver em Gênesis 3,19, que é logo após o pecado, Deus reitera o trabalho e diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes não era no suor do rosto, porque Adão e Eva coletavam sua comida todos os dias e Deus dava comida para eles, era pronto, mas eles tinham que trabalhar. O trabalho é santo, o trabalho nasceu no jardim do Éden, no coração de Deus. Mas agora Deus não mudou as coisas, Deus reiterou essa ordem e Deus falou para Adão: você vai continuar trabalhando, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornas a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas você vai trabalhar todos os dias da sua vida. Meus irmãos, o trabalho é santo, e quando uma pessoa tem muita dureza no seu trabalho, o trabalho é muito difícil, ela precisa olhar algumas coisas. Talvez a pessoa não está na vocação certa. E estar na vocação certa é como você calçar o seu pé
um número 40, mas você tenta colocar uma botina do número 38 no seu pé. Vai entrar, mas vai ser bem ruim. Vai até funcionar, vai proteger o seu pé, mas vai ser complicado viver daquele jeito. Então a primeira coisa, nós precisamos conferir a nossa vocação. Se nós estamos na nossa vocação, no nosso trabalho, vai ser prazeroso, e o nosso trabalho precisa gerar prazer. Quando o nosso trabalho não é prazeroso? Quando nós estamos doentes. Uma pessoa doente, ela pode até estar na sua vocação, mas o trabalho vai ser muito difícil. Uma pessoa que está fora da vocação, ela tem muita dificuldade de ganhar o pão de cada dia. Vai ser sangrento, vai ser dolorido, sacrificial. Dentro da vocação vai ser leve, vai cansar o corpo, mas a alma vai ter prazer. Uma pessoa que está adoecida, ela tem muita dor para trabalhar. Às vezes uma ansiedade, um problema de depressão. Uma pessoa doente não tem prazer no trabalho. Ela trabalha apenas para pagar os boletos, para colocar comida na mesa, para pagar as dívidas, para poder viver, mas não tem prazer. Em João capítulo 5, verso 17, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, um dia eu quero encontrar aquele cara que inventou o trabalho. Você pode ficar tranquilo, essa pessoa vai encontrar, ela vai se encontrar com Deus. Ela vai se encontrar com Deus de uma ou de outra forma no juízo final. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Tomara que essa pessoa encontre Jesus até lá, vai ser mais fácil. Mas Deus, o Pai, trabalha e Deus continua trabalhando. Não é que Deus formou os planetas, as coisas que nós conhecemos e parou de trabalhar. Deus continua trabalhando e Jesus disse, Ele disse, eu continuo trabalhando. Provérbios capítulo 6, verso 6, todo aquele texto ali é interessante sobre isso, e o texto dá um conselho, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, esse é o princípio da sabedoria, guardar durante o verão para ter comida durante o inverno, armazenar durante o tempo das 7 vacas gordas, para ter de comer durante o período das 7 vacas magras. É o princípio da formiga. 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo estava ali com sangue nos olhos com o pessoal de Tessalonicenses, e ele diz, quem não quer trabalhar que também não coma. Você não quer trabalhar, quer lá ser um ventre preguiçoso, então também passa fome. Você tem que viver por isso. Trabalhar é totalmente elementar na vida humana. É tão elementar quanto respirar, é elementar quanto tomar água, comer, ir no banheiro, dormir, é elementar. Ninguém tem opção de trabalhar. E é totalmente proibido um ser humano ficar pensando em aposentadoria, gente. Pelo amor de Deus. Né? Quando alguém alcança a sua idade de contribuição, e a pessoa recebe então o benefício porque ela realmente pagou, ela contribuiu. Amém, receba, mas não pare. Não fique sonhando com a aposentadoria. Uma pessoa que sonha com a aposentadoria, ela tá doente, ela precisa procurar um especialista para olhar a cabeça. Isso não está certo. Nós precisamos trabalhar e o nosso desejo precisa ser trabalhar até o último dia na nossa vida. E o nosso desejo precisa ter uma idade bíblica, 120 anos. Amém? E ser útil até lá. O ser humano inútil é doente. Nós precisamos desejar trabalhar e não trabalhar para sobreviver. Nós precisamos sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito. Meus irmãos, trabalhar não pode ser difícil para a nossa vida. Amém, gente? Você precisa levantar de manhã e ter prazer em trabalhar. O nosso trabalho tem que dar muito prazer para a gente. Nós temos que ter uma satisfação nesse negócio. Ganhar salário é bom, mas não é bom se você não tiver prazer no processo do trabalho. Você tem que ter prazer em trabalhar, em fazer a tua vocação, fazer a vida girar. Então outra coisa que nós precisamos entender aqui,
fatores que viabilizam uma vida financeira ineficiente e atribulada. Pode passar mais um? Não, tá bom aqui, tá bom. Fatores que viabilizam uma vida financeira ineficiente e atribulada. Meus irmãos, nesse tema aqui eu vou ir um pouco mais a fundo com vocês hoje. Amém? Então nós precisamos entender aqui isso que José falou para o faraó aqui no verso 25. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Nós precisamos entender as coisas, entender o mundo espiritual. Nós precisamos entender as linhas das coisas. Então o que viabiliza uma vida ineficiente e atribulada? Pode clicar mais um. Primeiro, iniquidades, né? Iniquidades são pecados geracionais, são pecados de padrão geracional, que os pais, os avós e os bisavós praticaram. Então, pecados geracionais, iniquidades, têm efeito de atribular a vida financeira na minha geração. Amém, gente? Isso é bíblico, isso está na lei. Quando Deus deu a lei para Moisés, nos 10 mandamentos contém essa lei. E Deus fala: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Às vezes pode haver uma pessoa que trabalha, levanta cedo, é uma pessoa eficiente, trabalha, luta, e a pessoa não progride na vida financeira. Eu não posso dizer que todas as situações são assim, mas há muitos casos que o problema é iniquidade. Então, falência familiar e maldição financeira podem vir de pecados geracionais. Por exemplo, pais roubavam ou furtavam. É uma questão financeira que pode cair sobre os filhos, né? Sangue derramado, pais que mataram. Sangue derramado em uma geração pode trazer ineficiência financeira na próxima geração. A pessoa estuda, tem diploma, é um bom profissional, mas ela tem um arar na vida dela. Quando nós olhamos as 3 maldições que a Bíblia ensina em Deuteronômio 28, Alau, Arar e Quebed, o Zaham, nós vamos ver que Alau é uma maldição por quebra de princípio, Arar é uma maldição que é 3 passos para frente, 4 para trás, por causa de quebrar princípios, derramar sangue inocente. Às vezes os pais praticaram abortos e agora os filhos têm problema financeiro. Histórico de feitiçaria, pais investiram dinheiro em feitiçaria, terreiro, umbanda, candomblé, espiritismo, pagaram feitiçaria, levaram os filhos para benzer. Agora essa geração tem problema financeiro. Benzedorismo, investimentos em apostas e jogatinas, né? Você acha que essa questão do povo estar lá parado, lá na lotérica, todo dia ou toda semana apostando, você acha que espiritualmente isso é tranquilo? Que fica por isso? Não, a próxima geração vai sofrer por causa disso. Às vezes pode pular uma geração e pode então pegar a 3ª geração. Jogatinas, apostas, isso é dinheiro em cima dos altares de Satanás, os altares dos demônios, e no mundo espiritual isso é cobrado em alguma das gerações e alguém tem que pagar por esse negócio. Envolvimento com agiotagem, né? Tanto ativo como passivo, a pessoa que pega dinheiro da agiota sempre de novo. Você acha que essa pessoa ela vai ter uma vida financeira abundante? Claro que não. Agora, quem pratica agiotagem, a Bíblia nos ensina que nós não devemos emprestar o nosso dinheiro a juros. A prática de agiotagem, porque alguém que já precisa, é alguém que você ainda vai cobrar. Não é que a pessoa pegue lá do banco, financie então. Mas nós não podemos, emprestar o nosso dinheiro a juros, é prática de agiotagem, e isso vai recair sobre os nossos descendentes, essa questão. Alguém vai pagar esse sangue. Às vezes os pais lá, os avós, os bisavós,
tinham essa prática de agiotagem ou de empréstimo de dinheiro a juros. Agora os filhos têm seríssimo problema financeiro. Amém? Nós conseguimos entender isso. Envolvimento com agiotagem, envolvimento em terreiros de ocultismo, oferendas e pagamentos para fazer trabalhos espirituais com entidades, né? Pessoa oferta para o Zé Pilintra, para Preto Velho, para os caboclos, para os Exus. Ela dá dinheiro para Iemanjá, paga bolo para garosas. Ela vai para frente, aquela geração, as entidades levam para frente, mas espiritualmente a próxima geração precisa pagar. Olha que interessante. Ou envolvimento com dívidas não pagas. Às vezes, quantas vezes acontece, né? As pessoas saem lá do Rio Grande do Sul, pagam a sua conta com a madrugada e aparecem num outro lugar do país ou num outro país vizinho, e a próxima geração vai ter problemas financeiros. Com toda certeza, dívidas financeiras precisam ser pagas, assim como dívidas de sangue ou dívidas espirituais. Então, uma das coisas que viabilizam uma vida financeira ineficiente são iniquidades. Amém? Sobre isso nós podemos conversar particular. Alguém tiver uma dúvida, dá para fazer os desligamentos e as restituições. Dá para se livrar disso aí. Segundo, má administração. Tem gente que administra muito mal. Meus irmãos, tem gente que administra muito mal. Você já conhece aquele dado mágico? Tem gente que parece que tem um dado mágico na mão quando vai administrar dinheiro. Administra muito mal. Compra futilidades. Se coloca essa pessoa num corredor de supermercado, ela vai comprar só besteira. Ela não sabe o que fazer com o dinheiro dela. Ela gasta tudo com futilidades, não leva nada útil para casa. É gasto em festas, comilança, é lanche. Aí quando a pessoa começa a ganhar um pouco mais de vida financeira, é lanche, porque agora a pessoa pensa que as vacas gordas nunca mais vão acabar. Daí a pessoa também engorda, e depois a próxima fase não vai ter, nem vão ser vacas magras, vai ser uma vaca morta. Lanche, pizza, toda noite tem que sair, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. A pessoa não pode ver nada, ela compra até capim pegando fogo. Ela compra tudo, tem que comprar. E ela compra tudo. Má administração financeira. Compras desnecessárias de roupas e itens da categoria bugiganga, né? Quando abre uma loja na cidade que é de bugiganga, como é que é aquela loja? Aquela Xing Ling, é lá que a pessoa voa para dentro e lá ela enche o carinho. Ela leva para casa só coisa inútil. Só coisa inútil para pendurar na parede, para estar jogado debaixo da cama, e daqui a um pouco tem um cachorrinho lá mordendo aquele negócio. É só inútil. É só bugiganga. Coisas desnecessárias. Promoções em lojas não físicas, cuidado. Tem gente que não pode aparecer a palavra promoção no Mercado Livre. Ela tem que comprar. E nós temos hoje uma porcentagem enorme de brasileiros que estão muito endividados. E a gente não pode acreditar em qualquer coisa que está escrito promoção, porque a maioria das vezes é a metade do dobro. Não acredite quando está escrito promoção em alguma coisa. Nem sempre é promoção. Então, luxos incoerentes, né? Usar produtos, por exemplo, de estética, incompatíveis com a situação financeira da pessoa. Então, eu preciso ter uma compatibilidade financeira quando eu vou comprar algo. Amém, gente? Eu não posso, com 2 salários mínimos, me comportar como um rico da cidade e me achar um rico. Eu não sou um rico, é incompatível. Eu preciso comprar as coisas com a compatibilidade financeira que Deus me deu. Amém, gente? É assim, às vezes difícil para falar amém para isso, né? O amém está tão fraquinho. Então, às vezes, compras mediante juros altos. Gente, não compre com juros altos. Não compre com juros. Um dos princípios que a gente não pode comprar a gente não pode quebrar,
é comprar à vista. Se eu tenho para pagar à vista, compre à vista, mas não pague parcelado. Financiamentos e empréstimos é muito complicado para uma vida financeira. Vida regalada enquanto que há dívidas não pagas, né? É aquele negócio, camisa nova e o que você está me devendo? Então tem gente que se veste, come bem e tem dívida. No banco, no mercado, lá na loja de material de construção, na loja de eletrodomésticos, ela tem dívida. Mas ela vive regaladamente, como se não tivesse as dívidas. Irresponsabilidade financeira, gastar mais do que ganha. Você acha que isso vai abençoar ou vai amaldiçoar a vida da pessoa? Agora nós não estamos falando de iniquidade, nós estamos falando de pecado. É irresponsabilidade. Em Provérbios 21:17 a Bíblia diz: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Nós precisamos cuidar sim com os luxos. Nós precisamos ter uma vida simples. Amém, gente? Até aqui? Tranquilo? Outras coisas que agora a gente vai mais profundo um pouco. Pode ir. Ligações sexuais iníquas. Meus irmãos, aqui a gente vai puxar um tema assim, que na maioria das vezes fica na sala de aula e lá no atendimento pessoal de uma pessoa. Mas eu vou trazer isso aqui para a igreja. Ligações sexuais iníquas tiram a abundância financeira de uma pessoa. E eu vou fazer algumas pontuações aqui. Por exemplo, pagamentos de prostituição. A pessoa frequentava um prostíbulo antes de casar, antes de ter uma empresa, antes de ter uma vida financeira, pagava prostitutas. Isso pode trazer uma pobreza, isso pode trazer uma desgraça financeira sobre a vida dela. Depois a pessoa trabalha, ela está debaixo de um arar. Quando ela pensa assim, agora sim eu vou evoluir na vida, ela leva uma puxada, quebra o motor do carro, quebra lá aquilo e mais aquilo, e ela volta para o ponto zero. Então, pagamento e prostituição. Homossexualidade. A homossexualidade tira a abundância financeira de uma pessoa. Levítico 18:22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Essa homossexualidade é sexo anal, gente. Em muitos casamentos de cristãos há essa prática, onde o órgão excretor é usado como órgão sexual, e todas as vezes que há um relacionamento sexual, há uma ligação ou santa ou iníqua. Então esse ser humano, homem, introduz a glória, né? A sexualidade é a glória que Deus deu para o homem, introduz a glória na excreção de uma pessoa, no órgão excretor. Há uma permuta espiritual, né? A excreção, aquilo que é fezes, passa espiritualmente para o homem, e ele é o cabeça da casa. Logo, essas fezes vão passar espiritualmente para a vida financeira. Meus irmãos, há pastores e também mulheres pregadoras, itinerantes, que pregam nas igrejas a favor do sexo anal, a favor do sexo oral. Essas pessoas não têm uma igreja fixa para ver os resultados desgraçados disso. Isso acaba com a vida financeira de uma pessoa, sexo anal. Isso a gente nunca falou aqui, né? Mas é muito importante a gente saber disso aqui. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Outra coisa que apodrece a vida financeira de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem um bom trabalho, um bom salário. A pessoa às vezes está numa empresa lá alto, que ela ganha um bom salário, mas a vida é apodrecida. Outra coisa, sexo com animal. Isso existe, é um tabu da sociedade. Ninguém fala sobre isso, mas existe. Sexo com animal, Levítico 18:23. Nem te deitarás com animal. É confusão. A pessoa fica confusa na vida dela. Parece que ela tem uma teia de aranha na cabeça. Isso acontece. Sexo com animal é ligação iníqua.
e a pessoa fica confusa na vida financeira, apodrece a vida financeira dela. Outra coisa é sodomia, já falamos um pouco sobre isso, que é sexo anal com o cônjuge, dentro de 4 paredes. Não é bem assim que vale o que o casal achar que vale, né? Os acordos precisam ser a partir de princípios bíblicos e já não vai funcionar. Isso apodrece a vida do casamento. E então o homem, o cabeça da casa, ganha um bom salário, trabalha bem, mas a vida financeira não vai para frente, não tem jeito, é sodomia. Outra coisa, sexo oral, que o investimento em pornografia também apodrece a vida financeira de uma família. Ou então a sonegação de dízimo e oferta. Pode passar mais um. Financiamento de aborto também. Se você souber de alguém que faz um aborto, às vezes a pessoa financia o aborto. Às vezes uma antiga namorada engravida e o menino vai lá na farmácia, compra lá o remédio para matar esse óvulo fecundado. Ele financiou o aborto. Financiamento de aborto na vida da pessoa traz desgraça financeira sobre a vida da pessoa. Então pode passar mais um. Ou então sonegação de dízimo e oferta. O dízimo é de quem? É de Deus, gente. É de Deus. Não adianta a gente botar a mão naquilo que não é nosso, irmãos. Os dízimos e as ofertas são do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9 ensina que a oferta é a sementeira. Então tem um princípio da semente, da oferta, o princípio da multiplicação. E você percebeu que a gente não resolve todas as coisas com dízimo e oferta, né? Nós não podemos ser uma igreja negligente e ensinar só sobre isso. Às vezes a pessoa oferta e ela dizima, mas ela tem iniquidade, ela tem coisas para desligar, ela tem ofertas de restituição para fazer. Então o dízimo e a oferta, eles funcionam, mas quando estão dentro do princípio certo. Mas o dízimo e a oferta é do Senhor. Não coloque isso no seu bolso e não coma disso. É roubar a Deus. Amém, gente? Tranquilo até aqui. Pode passar mais um. Agora nós vamos falar da coisa boa para finalizar, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria. E a gente trata disso no consultório, fazendo atendimentos. A gente trata disso aqui. Isso que eu passei para vocês é a experiência pastoral. A gente nem se horroriza por causa disso. Tem muitas histórias. Mas isso pode ser resolvido e Deus pode dar uma outra história para a pessoa. Amém? Às vezes a pessoa fez um aborto e a pessoa ela sofre muito de todas as áreas. Vida financeira, vida de saúde, vida de casamento. Isso pode ser resolvido. Essa dor a pessoa não precisa carregar para a vida toda. Isso pode ser desligado e no sangue de Jesus isso pode ser resolvido. Então, uma vida financeira eficiente, abundante e satisfatória, né? Uma outra vez eu falo, isso aqui não é como o tio Patinhas nadando no dinheiro. Não é assim. Se nós somos honestos, nós trabalhamos na honestidade, nós vamos ter a administração de cada mês, trabalho de cada dia. Não vai ser nadando de braçada na vida financeira, mas tendo o suprimento de Deus para cada dia, para ter o progresso de cada dia. Vida financeira eficiente, abundante e satisfatória. Primeira coisa, o primeiro princípio: valorizar os tempos de vacas gordas. Se Deus deu um tempo de vacas gordas para o Egito, Deus também dá tempo de vaca gorda para mim e para você. Amém? E a gente sempre está na torcida que isso vá mais do que 7 anos. Que seja 70 vezes 7. Mas a promessa bíblica também nos ensina que é o tempo de 7 vacas magras. E essas a gente deseja que sejam 7 dias, então. Mas às vezes passa um pouquinho. Mas existe o tempo de vacas gordas na nossa vida e existe o tempo de vacas magras. Nós precisamos entender esse negócio, gente. Como que nós vamos entender isso? Valorize os tempos de vacas gordas. O que é o tempo de vaca gorda? Nas chuvas devemos guardar águas.
é o princípio, a oferta de trabalho abundante, né? A pessoa tem trabalho, tem mais um trabalho, e mais um trabalho, e mais um trabalho. Aproveite o tempo de vacas gordas. Né? O funileiro faz orçamento, tem mais um trabalho, e mais um trabalho, e mais um trabalho. É ou não é tempo de vaca gorda? Que bênção, gente. Meus irmãos, um dia eu estava observando um pedreiro que trabalha por empleito. Ganha muito bem. Chega se arrastando lá por umas 7 da manhã. Antes das 11 já vai embora. Das 9 até umas 9h30, 9h35, tereré. Antes das 11 o cara já ronca, já vai embora. Então de tarde para vir, assim, 1h, 1h10, aparece na obra. Mais ou menos antes das 3 já é tempo de tereré. Até umas 3h30, 3h35. Antes das 5 da tarde o cara já ronca já. E tem serviço. E às vezes as pessoas pensam que as vacas gordas nunca vão acabar. Elas acabam. Às vezes não para todos, mas especificamente para aquele que não cuida desse tempo. Então as primeiras águas que Deus manda aqui significam trabalho em abundância. Ter trabalho, ter trabalho. Não fique na caixinha de só trabalhar das 7 às 11. Trabalhe mais. Trabalhe mais, passe o tempo trabalhando. Aproveite o tempo do bom trabalho. Oferta do trabalho abundante, oportunidade de fazer 1 hora extra. Aproveita. Ganhe um pouco mais de produção. Aproveita quando há as vacas gordas. Aproveita. Há tempos que Deus direciona a abundância sobre a nossa vida. E esses tempos nós precisamos aproveitar. As vacas gordas aqui não era para comer elas, era para aproveitar e guardar, armazenar. Meus irmãos, pode apertar mais um lá, clica lá. Armazenar trigo para tempos mirrados. Você vai lá comigo lá no texto, no verso 26, as 7 vacas boas serão 7 anos, que é, né, aqui não literalmente um tempo para a gente de 7 anos, mas um espaço de tempo, que a gente tem sempre tempo para se preparar. As 7 espigas boas também 7 anos, o sonho é um só. Aí o verso 34, faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Há um princípio de poupança aqui. A 5ª parte você não come, você guarda. Há um princípio de poupança. Verso 35. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Quem vive nesse princípio, ele não vai ter vacas magras na vida dele. Ele vai comer na vaca gorda, ele vai comer na vaca magra. Então o que fazer quando a gente tem abundância de águas, abundância de trabalho, abundância de salário? O que fazer? Armazenar. Armazene. O tempo de abundância não é tempo de gastança, que toda noite é a buzina da pizza. Pip, pip. Olha que bênção, não precisa cozinhar, não precisa lavar, é só comer a pizza, botar o papelão para fora. Oh, que bênção, Deus. Não é tempo de vaca gorda, você já está matando a vaca já. Quebra de princípio, você quebrou o princípio vai quebrar você. Ou então, olha que bênção, a gente sai aqui do culto, a gente passa na pizzaria e leva a pizza para casa. Tempo de abundância não é tempo de gastança.
Eu não me canso de ensinar isso. Cuide do seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro. Meus irmãos, tempo de abundância não é tempo de gastança. Não é tempo de entrar na loja e dizer: agora eu estou rico, do bom e do melhor. Eu quero 5 casacos. Eu quero 10 calças. Agora eu vou usar até a cueca de rico. Tempo de abundância não é tempo de gastança, gente. Se Deus abençoa você com águas, armazena isso. Porque você vai precisar no tempo mais difícil. Você vai precisar, comidas, festas, extravagâncias, viagens, esbanjamentos. Tem gente que quando começa de ganhar melhor, todo final de semana é amigo, churrasco, bebida, música. Ei, Deus abençoe. Tá certo isso? Meus irmãos, faça bons investimentos. O que fazer em tempos de águas? Faça bons investimentos. Invista. Você não vai investir em qualquer coisa que vai embora. Faça bons investimentos. Casa própria, terreno, ferramentas boas de trabalho. Invista em boas ferramentas de trabalho. Não coma todo o dinheiro quando tem abundância. Investe em boas ferramentas. Investe naquilo que vai te dar mais água. Boas ferramentas de trabalho. Um carro bom. Cara, compra um carro bom. Tem gente que tem uma cabeça de pereba. Vamos comprar um Fusca e vamos colocar um motor de Santana, que agora eu tenho dinheiro. Meu Deus do céu. Compra um Chevette velho. Começa a investir naquilo. Uma Brasília velha. Uma Kombi. Faz aquilo lá, um trailer. Meus irmãos, quebra de princípios sempre vai levar você a um dia você ter muito arrependimento daquilo. Não quebre princípios. Nós não podemos nos comportar como se nunca a vaca gorda vai acabar. Não quebre princípios. Compre um carro bom. Nós não podemos ter o luxo de cada semana estar num mecânico, Que Deus abençoe os mecânicos, amém? Mas assim, eu quero ter um carro bom, que o Senhor me abençoe, e que esse carro seja uma vaca gorda, uma vaca boa, Compre móveis bons para sua casa, Tem gente, eu já conheci gente que fazia parte antigamente da igreja, assim, ganhando bem. Ia na casa dele, aquela pia, assim, 6 anjos segurando a pia. A pessoa ganhando bem. A geladeira, assim, se você olhava, você não sabia se era branco Consul ou se era chocolate, picolé. Assim, investe, compra coisa boa para sua casa, móveis bons, eletrodomésticos de qualidade. Invista no bem-estar da sua família. Uma pintura boa na casa, um telhado bom, um gramado legal. Invista no bem-estar da sua família. Porque tem gente que, por outro lado, também tem espírito de miséria. Quando começa de Deus dar água, guarda toda a água. Não dá para guardar toda a água, porque a água parada dá dengue. Você tem que investir. Meus irmãos, dinheiro totalmente parado não vale nada. Nós precisamos investir. São princípios bíblicos aqui. Então tenha uma poupança. Meus irmãos, conselho de gabinete pastoral: não tenha conta em bancos que não tem um prédio físico, que tem um endereço, Nubank, Mercado Pago. Feche essa conta. Você precisa ter uma conta num banco físico, onde você tem um gerente, onde você vai lá para reclamar, para ouvir, aonde alguém vai ajudar você a fazer as coisas. Eu não sei se todos são assim, mas eu sou bem atrasado. Então eu preciso de um gerente para me ajudar a isso, naquilo, explicar 3 vezes. Mas eu prefiro que seja assim do que eu fazer uma besteira com o meu dinheiro. É ou não é assim? Então a gente precisa ter uma cabeça firme para as coisas. Tenha uma poupança. E o princípio bíblico é a 5ª parte. A 5ª parte você não come, você guarda. É princípio bíblico. Se Deus deu esse princípio para José e para Faraó,
Esse princípio é ungido. Esse princípio funcionou durante 7 anos. Os egípcios comeram, Deus guardou várias nações. Inclusive os irmãos e o pai de José também compraram mantimentos. E Deus sustentou muita gente, não durante 7 anos, mas, porque 7 anos foi a seca. Quando começou a chover, aí se planta. E daí você tem o ciclo do plantio, o ciclo da colheita, mais que 7 anos. Meus irmãos, e para a gente ir finalizando, honre ao Senhor. Meus irmãos, honre ao Senhor. Eu sou muito feliz em dar esse conselho para você, porque a nossa comunidade aqui tem liderança. Não sou eu que pego o dinheiro da oferta e do dízimo. Eu ganho o meu salário no final do mês, graças a Deus. Então eu sou muito feliz e muito tranquilo em ensinar isso aqui. Tem igrejas que se o pastor ajunta todo o dinheiro no final do culto, é complicado para ele falar isso. Eu pelo menos acho que deveria ser. Mas honre ao Senhor. Se Deus dá águas para você, Deus manda vacas gordas para você, honre a Deus. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Dizima e oferta. Dizime e oferte. E cada culto você vem semear. Não venha diante do Senhor de mãos vazias. Semeie. Coloque ali não apenas o dinheiro, mas o seu coração diante de Deus. É o princípio da honra ao Senhor. Pode passar mais um. Nossa vida financeira precisa ser redimida, sem iniquidade, redimida, santificada. Com as mãos você vai trabalhar, você não vai roubar, você não vai furtar. Precisa ser santificada, redimida, santificada, planejada e satisfatória. Vamos ler junto isso aqui? Vamos lá? Nossa vida financeira precisa ser redimida, santificada, planejada e satisfatória. Pode passar o último para nós. Meus irmãos, uma vida financeira equilibrada, né? Você acha que uma dívida é boa? Uma dívida burra, que só cresce, ela é boa para a gente? A gente vai assim todas as manhãs para a Bíblia, ler a Bíblia, orar, e aquela dívida nos ajuda? Ou ela nos atrapalha? Gente, dívida atrapalha. Dinheiro é um negócio espiritual. Dívida é uma coisa espiritual. Quando nós temos crédito, isso também é espiritual. Isso aqui a gente precisa levar muito em consideração. Meus irmãos, não é só a gente vir na igreja e cantar e orar. Nós precisamos ter uma vida financeira planejada, redimida, santificada. Isso é totalmente possível para todos nós aqui. Amém, gente? Mesmo que a gente ouve que as coisas, por causa do nosso país, a inflação, tudo isso, é mais devagar, mas é o tempo das vacas magras, gente. Quando vem o tempo de vacas magras na nossa vida, a gente para. O Egito parou. Você não vai parar de trabalhar, mas a gente para de gastar. Há sonhos que vão ficar para depois, porque vai voltar a chover de novo. Então a gente dá uma parada, desacelera um pouco, pé no freio, planeja, replaneja a vida financeira, tira algumas coisas do luxo e coloca para pagar dívidas e contas, mas não fique sem poupança. Isso mexe emocionalmente na nossa casa, gente. Meus irmãos, a gente ter uma boa vida financeira, isso é emocionalmente positivo para a nossa mente, para o nosso coração, para a sua pressão arterial, para o seu apetite, é ou não é? Então, uma vida financeira equilibrada proporciona um ambiente familiar emocionalmente agradável e seguro. Nós estamos falando sobre a questão familiar. Os pais precisam passar segurança para os filhos. E quando os pais têm uma vida financeira equilibrada, é uma das áreas que os pais passam segurança para os filhos, e automaticamente esses pais ajudarão os filhos um dia
a serem bons administradores da vida financeira. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por esse texto, amém? Amém. Pelo ensino, e eu desejo também que você tenha entendido isso. Nós vamos abaixar nossa cabeça para a gente orar. E aquilo que você tem no seu coração para você colocar na presença de Deus, coloca. Deus ouve você. Talvez tenha algumas coisas financeiras que você precisa que o Senhor socorra você. Talvez alguém de nós precise de ajuda para administrar. Ou talvez alguém de nós precisa ter paciência para sair desse período das 7 vacas magras. Nós vamos nos colocar diante do Senhor em oração, e você pode orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse princípio, e nós temos certeza que se o Senhor nos deu esse princípio, é porque de fato é importante para os céus que os teus filhos e a tua igreja tenham uma vida financeira equilibrada. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós não vamos ter todas as coisas aqui nesse mundo. Nós entendemos isso. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos liberado do céu. Dá-nos, Senhor Deus, mãos fortes. Dá-nos, Senhor Deus, mãos adestradas para a batalha de cada dia. Senhor Deus, vá na frente, dá-nos a graça da gente ter prazer no nosso trabalho. Amém. Que o nosso mês passe rápido, que a nossa semana flua, que o nosso trabalho nos proporcione muito prazer, e que de fato, como a tua Bíblia nos ensina, que o trabalho seja um culto ao Senhor. Amém. Nós queremos te cultuar com graça. Seu Deus, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a nossa vida financeira. Abençoa-nos, Seu Deus, para que a gente tenha sempre uma vida digna. Dá-nos, Seu Deus, a graça da administração. Dá-nos, Senhor Deus, uma carência curada, para que a gente não tenha que comprar porcarias e bugigangas, mas que a gente seja satisfeito com aquilo que a gente precisa. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós também oramos, Senhor Deus, por cada família aqui, na sua vida financeira, no seu trabalho, nas suas administrações. Nós oramos, Pai, pela vida financeira da nossa comunidade aqui. Que o Senhor sempre continue suprindo a nossa necessidade. Nós oramos, Senhor Deus, louvando e bendizendo ao Teu nome, pelo espírito de ensino que o Senhor trouxe sobre nós nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.